Que o Senhor abençoe vocês. E meus irmãos, você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Como eu disse a vocês, nós hoje estamos em um momento importante na nossa igreja, estamos fechando a nossa conferência de missões. E este momento, que é um momento onde nós nos achegamos diante da palavra de Deus, eu não quero que você tenha este momento por algo leve. Existe sobre nós uma responsabilidade de respondermos essa palavra. E você, não se engane, não deve se assentar aí, me ouvindo passivamente, mas deve carregar a intencionalidade no seu coração, sede e desejo que o autor da vida fale contigo nessa manhã. Nós hoje vamos nos aproximar do Senhor, pedindo a Ele que ministre ao nosso coração. E nós faremos isso ao meditarmos na parábola da ovelha perdida, como você vai encontrar aí em Lucas, no capítulo 15. Mas antes de nós lermos essa passagem, e antes também de nós orarmos, mas já com o nosso coração intencional, eu quero contar a você algo que aconteceu comigo há cerca de 25 anos atrás, quando eu tinha ali por volta dos meus 9 anos de idade. Como toda criança, eu adorava ganhar brinquedos de aniversário. E em um dos aniversários que fiz, por aquela época, eu ganhei um presente que me causou um grande encantamento. O presente era do meu avô paterno. E ele havia me dado um caminhão de brinquedo. E eu já ficaria tão feliz de ter ganho um caminhão de brinquedo. Mas não era só isso. Dentro daquele caminhão, ele carregava 3 pequenas motos. Eu fiquei ainda mais feliz, encantado com aquele presente. Nunca mais o esqueci. Mas sabe quem também adorou aquele presente que ganhei? Meu irmão. Meu irmão também ficou encantado com aqueles brinquedos. E deixa eu te dizer o que acontecia. Eu não sei se acontece até hoje, mas quando eu era criança, existia um dia especial na escola que se chamava Dia do Brinquedo. E no dia do brinquedo, você poderia levar um brinquedo seu, não do seu irmão, para brincar com seus colegas na escola. E adivinhe qual é o brinquedo que o meu irmão queria levar no dia do brinquedo dele? O meu brinquedo. E ele chegou lá para me pedir emprestado o caminhão, as motos. E olha, eu não era uma criança egoísta, mas eu também não confiava que o meu irmão ia cuidar suficientemente bem dos meus brinquedos para eu poder deixar ele levar para a escola. Eu disse não. Mas aí o meu irmão apelou para a instância superior, para a mamãe. Ele foi até a minha mãe e disse: o Cris não quer me emprestar o caminhão e as motos para eu levar para a escola. E a minha mãe veio, aproveitando aquela oportunidade, para ensinar uma lição para o seu filho, para apelar para Deus, para colocar valores, generosidade no meu coração. E ela conseguiu, depois de muito esforço, pelo menos que eu negociasse. E eu coloquei uma condição. A condição era: você pode levar 2 motos, desde que você me prometa, me garanta, que elas vão voltar da forma como elas estão indo, que você vai cuidar delas. Muito bem. Ele levou as motos. E você sabe quando uma pessoa chega para você com uma cara de constrangimento para te contar alguma coisa? Essa pessoa não foi meu irmão, porque ele não tinha nem coragem de falar comigo. Essa pessoa foi a minha mãe, que chegou encarregada de me dar a notícia de que aparentemente, enquanto eles estavam lançando as motos no escorregador a quilômetros por hora, as motos caíram sobre uma espécie de areia mágica e nunca mais foram vistas. Pelo menos não que eu saiba, ninguém achou aquelas motos até hoje. E o fato de eu estar contando essa história para vocês, 25 anos depois,
deve demonstrar para vocês o quanto isso importou para mim. Mas não se preocupem, no ano passado eu e meu irmão nos reconciliamos. Não, brincadeira, irmãos. Algumas horas depois, a gente já estava brincando e tudo já estava bem. No entanto, por que eu estou contando para vocês essa história? Ao olhar para essa história, nós podemos compreender algumas lições importantes que nos lembram de lições que aprendemos também quando falamos da parábola da ovelha perdida. E nós vamos pensar sobre essa parábola. Mas diferente do que você pode estar pensando inicialmente, a parábola da ovelha perdida não é sobre a ovelha perdida. Porque como você pode ver na história que te contei, às vezes aquilo que nós perdemos nos diz muito mais sobre o amor àquilo que se perdeu, ou sobre aquele que está à procura daquilo que foi perdido. A parábola da ovelha perdida é, na verdade, sobre um amor. Sobre um amor que eu vou chamar nessa manhã de um amor incompreensível. Se você acha que o meu amor por aquelas motinhas é um amor incompreensível diante do valor daqueles objetos, espere para ver a profundidade do amor do qual nós ouvimos a respeito quando meditamos na parábola da ovelha perdida. E nós vamos entender, a partir dessa parábola, que este amor é muito mais incompreensível do que todos os outros amores que nós podemos usar para referenciá-lo. Apesar da parábola começar no versículo 1 do capítulo 15, nós começaremos a leitura, na verdade, do final do último versículo do capítulo 14, versículo 35. Porque eu quero chamar a sua atenção para algo importante. E assim diz a palavra do Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você pode repetir isso comigo? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Feche seus olhos. Ore ao Senhor. Peça ao Senhor que Ele fale contigo nessa manhã, que Ele ministre ao seu coração, que Ele abra os seus ouvidos. Pai, nós nos colocamos diante da Tua palavra nessa manhã com o coração necessitado. Nós estamos aqui reunidos porque nós precisamos de ouvir a Tua voz, a voz do Teu cuidado, a voz da Tua busca, a voz do Teu pastoreio. Eu clamo ao Senhor, Deus, que a palavra do Senhor possa ser pregada nessa manhã com fidelidade. Que o Senhor nos livre das distrações externas e internas. Que nós possamos responder ao chamado que o Senhor tem sobre as nossas vidas nessa manhã, porque cremos num Deus verdadeiro e vivo,
que intervém na nossa história e que está aqui nessa manhã a intervir na nossa história mediante a tua poderosa palavra. Não nos deixe, Deus, nos assentarmos nesses próximos minutos de maneira displicente, quando a palavra da vida, a palavra da verdade está sendo pregada às nossas almas. Nós clamamos pela presença do Senhor. Nós pedimos pela presença do Senhor, pelo confronto do Senhor, pela disciplina do Senhor, que é amorosa e nos ensina. E nós pedimos, Pai, que o Teu nome aqui seja exaltado. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, a parábola da ovelha perdida, se você observar no decorrer da passagem, vem com outras parábolas de coisas perdidas. Nós ouvimos também sobre a parábola da dracma perdida e do filho perdido, ou filho pródigo. E essas parábolas, elas vêm como uma resposta que Jesus está dando àquilo que nós percebemos acontecer já nos primeiros 2 versículos do capítulo 15. Ali, nós temos uma situação que está se estabelecendo. E essa situação é estabelecida a partir de 2 grupos que nós vemos sendo definidos, diante das palavras que Lucas escreve. Um grupo era composto por pecadores e publicanos. Os pecadores, eu creio que você já sabe quem são. Mas o que são os publicanos? O que isso significa? Ora, os publicanos eram os coletores de impostos, que colhiam impostos para Roma. E deixa eu tentar te localizar um pouco nessa história. Porque os publicanos, eles eram desprezados pelo povo, rejeitados pelo povo. Se você acha que o brasileiro não gosta de político, o que o povo de Israel sentia pelos publicanos é muito pior. Creio eu que você não gosta de pagar impostos. Não acha lá a melhor das suas experiências. Imagine pagar impostos para uma nação que não é a sua. Para uma nação que, na verdade, domina e oprime sobre a sua nação. E era essa a função dos publicanos. E eles não só faziam isso, eles também eram corruptos. O que tornava isso ainda pior. O outro grupo que está diante de Jesus eram os escribas, ou mestres da lei, e os fariseus. Agora veja, esse grupo era tido socialmente e por eles mesmos como homens justos. Às vezes, nós somos um pouco precipitados com a nossa leitura das Escrituras, quando falamos sobre os fariseus. Porque assim que eu falo fariseu, você já conecta isso com uma espécie de xingamento gospel. Você já entende que isso é uma crítica. Não é verdade? No entanto, isso é uma leitura deslocada do contexto. Por quê? Porque nós fazemos essa leitura dos fariseus, porque a lente pelas quais nós conhecemos os fariseus é a lente da revelação que Cristo faz a respeito do coração deles. Mas se você se retira desse conhecimento e você volta para o meio da história, os fariseus eram homens tidos como bons, como santos, como mestres. Eles não eram desprezados pelo povo. Eles eram respeitados pelo povo. Mas o que está acontecendo aqui com esses grupos? Existe aqui uma tensão. E Lucas capítulo 14 termina dizendo: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E como começa Lucas capítulo 15? Dizendo que os pecadores e publicanos se aproximaram de Jesus para o ouvir. Para quê? Para o ouvir. Opa! Então espere. Porque aqui nós já precisamos entender algo importante. Existe no meio de nós, no meio da nossa sociedade, um grupo de pessoas, um tipo de pessoas,
que eles adoram se identificar com esses pecadores e dizer assim: Jesus andava com pecadores, com ladrões, com prostitutas, com minorias. Mas repare que quando nós lemos essa passagem, diz que eles se aproximaram de Jesus para o ouvir. Enquanto esse grupo, que muitas vezes se identifica com esses pecadores, não se aproximam de Jesus para o ouvir, mas antes eles desejam sequestrar Jesus para fazê-lo dizer aquilo que eles querem que seja dito. Jesus andava assim com pecadores, com as prostitutas, com minorias oprimidas, mas ele andava com eles para os transformar. Jesus não relevava o pecado, Jesus os lavava do pecado. Eles não andam com Jesus porque Jesus aprovava as suas vidas. Eles não andam com Jesus, eles não vão até Jesus porque eles encontram de Jesus um conforto para que permaneçam como estão vivendo. Sabe por que eles se aproximam de Jesus? Porque eles ouvem ele falar com autoridade, com poder, com aquilo que eles procuravam nos seus vícios, nas suas misérias, e não conseguem responder, eles encontram em Cristo. Eles chegam ali escravos do pecado, mas eles encontram naquele que está pregando, naquele que está ensinando, naquele que está falando o caminho que eles anseiam de libertação. É por isso que Jesus é atraente, não porque ele os conforta no pecado, mas os liberta da sua miséria, os liberta da sua escravidão. E muitos desses que se aproximam, reconheciam que precisavam de socorro, que precisavam de ajuda, que tinham uma sede existencial que seus roubos, sua prostituição, os seus vícios não eram suficientes para suprir e saciar. É por isso que Lucas diz: eles se aproximaram para o ouvir. E meus irmãos, é com essa mesma consciência que eu e você precisamos nos aproximar essa manhã das palavras de Cristo. Reconhecendo que nós somos miseráveis. Reconhecendo que nós somos fracos. Mas que há algo poderoso nessa voz. Que há algo poderoso nesse homem. Que há um caminho de vida naquilo que ele fala, que eu preciso encontrar. É por isso que nós não podemos ser displicentes para a palavra que é pregada diante de nós. Porque a nossa miséria nos impulsiona a contemplar a sua beleza. E acharmos nele aquilo que nós procuramos em tantos outros lugares, mas não encontramos. Se não encontramos apenas aquilo que nos amarrava ainda mais a nossa miséria. Nós precisamos nos aproximar dessa manhã com essa sede de ouvi-lo. Por outro lado, os escribas e os fariseus, eles também se aproximam. Não? Só que eles se aproximam para quê? Para murmurar. E o que eles murmuravam? Este recebe pecadores e come com eles. Eles murmuravam porque estavam absolutamente escandalizados. Como um homem que se diz mestre, sobre quem alguns dizem ser até o Messias, pode se assentar na mesa com pecadores? Como ele pode participar com eles de dividir o pão? Como eles podem abrir o coração? Como eles podem rir juntos dele? Pense que para todo o paradigma social daquela época, o fariseu era alguém puro, santo, justo. Os próprios fariseus se entendiam então como alguém que estava mais perto de Deus, mais próximo de Deus. Eles não eram como os homens imundos.
Eles não eram como os homens que precisam de misericórdia. Então, de repente, estes homens que se compreendem dessa maneira, se deparam com uma realidade incômoda para eles. Porque se eu sou puro, justo, santo e ando perto de Deus, como assim você está me dizendo que Deus estaria sentado na mesa com pecadores? E de repente eles se veem em uma situação que, se eles querem se aproximar de Deus, eles deveriam se assentar na mesa com homens que eles consideravam imundos. Mas eles eram surdos para o que Jesus dizia e cegos para o que ele fazia. No entanto, tinham certeza que viam e ouviam tudo aquilo que eles precisavam. Assim, os fariseus perdem a mensagem escatológica daquela mesa, onde um ladrão, uma prostituta, um pecador estão assentados na mesa de Deus. A mesa de Cristo é uma espécie de anúncio escatológico enquanto ele caminhava por essa terra, onde nós entendemos que um dia pecadores de todos os tipos estarão assentados na mesa de Deus, mas eles não serão mais pecadores. Eles terão sido lavados por esse amor redentor que os convidou a sentar à mesa. Mas se você não precisa de salvação, se você não precisa de redenção, por que é que você se assentaria ali? E por isso, os fariseus murmuravam diante dessa cena. Tanto os fariseus quanto os escribas não conseguem compreender a chamada do amor à mesa. E hoje, meus irmãos, o Senhor está nos chamando à mesa dele. E se você está aqui nessa manhã, há um sentido no qual, diante das palavras de Cristo que estão sendo anunciadas, você já se aproximou. Você já está aqui. A palavra de Deus já está sendo anunciada. A pergunta é, se você se aproximou para o ouvir, ou se você se aproximou para murmurar. E se você se aproximou para ouvir, eu quero que você preste atenção agora na parábola que Jesus conta, onde esse amor escandaloso, onde esse amor incompreensível vai ser relatado e retratado. A chave para entender esse amor não está no objeto amado, mas naquele que ama. A parábola não é sobre a ovelha perdida. A parábola é sobre o pastor que a procura. Nós estamos perdidos, porque não sabemos nem para onde estamos indo ou o que estamos procurando, até o dia em que aquele que nos procurava nos encontra. Então descobrimos que somos achados. E existem 3 elementos desse amor incompreensível que paradoxalmente nós podemos compreender quando nós olhamos para essa parábola. Ao observar a história que Jesus conta, nós ouvimos sobre o amor que busca implacavelmente, que resgata irresistivelmente e que celebra incansavelmente. E eu te convido a observar a primeira característica desse amor, o amor que busca implacavelmente. Versículo 4. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscá-la, e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? A primeira coisa que nós precisamos notar diante desse versículo é que Jesus está colocando uma cena para nós com uma pergunta. E essa pergunta desarticula o que muitos às vezes compreendem sobre essa parábola. Quando Jesus está perguntando, qual de vocês deixaria 99 ovelhas para ir atrás de uma? Algumas pessoas pensam que Jesus estaria sugerindo um comportamento completamente fora do normal, como se as pessoas fossem responder, ninguém. Nós sabemos fazer conta. Quem vai deixar 99 e ir atrás de uma ovelha que se perdeu? Mas
a pergunta que Jesus está fazendo, na verdade, quando compreendida dentro do seu contexto, nos leva a uma resposta ou expectativa de resposta completamente oposta ao que muitos às vezes pensam que ela está apontando. Jesus, na verdade, ao fazer essa pergunta, está dizendo: qualquer um de vocês, ao perder uma ovelha, deixaria o rebanho para ir atrás da ovelha que se perdeu. E veja, talvez isso possa parecer estranho para você a princípio, mas isso, na verdade, é parte da nossa própria natureza. Quer um exemplo? Sabe qual era a cor das motos que o meu irmão perdeu? Uma era laranja, a outra era azul. Sabe qual era a cor da moto que ele não perdeu? Nem eu. Porque quando nós perdemos algo, está na nossa natureza pensar sobre aquilo, falar sobre aquilo, procurar aquilo, ir atrás daquilo. E um pastor que perde a sua ovelha, ele se põe a pensar sobre ela, a falar sobre ela, a conversar sobre ela, a contar esse caso, a ir atrás dessa ovelha até encontrá-la. Mas é claro que existem coisas que hoje nós precisamos explicar, que não precisaríamos explicar na época de Jesus, porque a nossa vivência e cultura se distancia muito daquela do primeiro século. Quando Jesus fala do pastor deixar as 99 ovelhas no deserto, também não é para você imaginar 99 pobres ovelhinhas no meio das dunas, sob o sol escaldante, sem ninguém para cuidar delas, passando calor de dia e frio de noite. Não. Não é essa a figura que está sendo traçada aqui. Está implícito aqui para os seus ouvintes que muito provavelmente para se cuidar de um rebanho daquele tamanho existiam também outros pastores. E o deserto é aqui um lugar ermo no qual ele vai deixar a ovelha sob o cuidado de outros pastores para se colocar a procurar aquela que se perdeu. No entanto, o foco dessa parábola não está naquelas 99, e sim o foco está no comportamento do pastor. O comportamento do pastor é que ele vai atrás daquela ovelha. Ele não diz assim: mas tem mais 99, quem precisa daquela? Não, ele vai atrás da ovelha, ele a busca até encontrá-la, ele a busca implacavelmente. Mas por que esse pastor vai atrás daquela ovelha? Será que ela era seu pet? Será que ela era mais branca, mais felpuda, mais gordinha, mais cheirosa? Será que aquela ovelha tinha algo especial que as outras ovelhas não tinham? Nada disso. Deus não vai atrás de você porque você é mais inteligente, porque você é mais forte, porque Deus depende de você para fazer alguma coisa que Ele quer, porque você tem potencial. Não, nada disso. Deus não vai atrás de você por causa disso. Talvez, em algum momento da sua vida, você já tenha ouvido alguém dizer: você tem um valor tão grande, você é tão precioso, que Jesus morreu por você. Isso não é o Evangelho. Não é assim que o Evangelho funciona. Jesus não morreu por você porque você tem um grande valor. Você tem um grande valor porque Jesus morreu por você. E se você não entendeu o que eu acabei de falar, eu vou tentar te ilustrar através de uma série que certa vez eu assisti e aquela cena ficou gravada, cravada na minha mente. Não é The Chosen, fiquem tranquilos. Mas a série é a série de Sherlock Holmes. Uma um pouco mais antiga, onde aquele ator do Doutor Estranho faz o papel de Sherlock Holmes. E Sherlock Holmes é, de fato, uma figura muito famosa. Mesmo que você não tenha lido alguma obra que fala sobre a história de Sherlock Holmes, ou visto algum filme, provavelmente você já pode compreender um pouco do seu perfil. Ele é um homem cheio de si, é um homem que tem o controle das situações, é um homem que pode resolver o que ninguém pode resolver, que consegue enxergar o que ninguém enxerga, é um homem capaz, é um homem autossuficiente. Esse é o perfil desse detetive. Esse é o perfil de Sherlock Holmes. Mas há uma cena nessa série
onde ele está enfrentando o seu arqui-inimigo. E ali, aquele inimigo tem uma arma que está para ser sacada. Naquele momento, naquela mesma cena, está presente também a esposa de Watson, que era o seu melhor amigo. E ao ver aquele inimigo sacando a arma, prestes a atirar em Sherlock, a esposa de Watson se atira sobre ele. A bala fica cravada nela e ela morre. E Sherlock consegue sair daquela situação vivo. No entanto, ele nunca mais foi o mesmo. Porque ao viver aquilo, ele passa por uma crise existencial completa e absoluta. Ele se sente inteiramente perturbado por aquilo que aconteceu. Nem as suas habilidades, nem a sua inteligência, nem a sua capacidade dão conta de responder àquela experiência que ele está passando. Por quê? E aí eu cito para vocês o que ele diz. Ao me salvar, ela atribuiu valor à minha vida. E esse valor é um valor que eu não sei como gastar. Agora Sherlock entende que cada segundo que ele vive após aquele trauma é um segundo que custou a vida da esposa do seu melhor amigo. E diante disso ele fala, eu não sei mais como viver. Porque eu carrego sobre mim um preço que foi pago que eu não sei como gastar. O que eu faço para tomar as decisões que eu tenho que tomar diante do sacrifício que foi feito por mim? E ele entra em crise existencial. Meus irmãos, o pastor não vai atrás da ovelha porque ela era uma ovelha especial. Você sabe por que o pastor vai atrás da ovelha? Ele vai atrás da ovelha porque ela era sua. Por isso ele vai buscar implacavelmente. Por isso ele se expõe a perigos. Por isso ele passa por montanhas e vales se for preciso. Por isso ele se enfia por lugares que ele desconhece. Jesus não vai atrás de você porque você é especial. Ele vai atrás de você porque você é dele. E essa é a realidade que nós temos que perceber diante dessa parábola. O seu amor é implacável e ele a busca até encontrar. E isso lhe custou a sua vida. O seu sacrifício. E diante desse sacrifício que foi feito por nós, como viveremos? Esse sacrifício atribui a nós valor. Atribui à nossa vida valor. A cruz não mostra o seu valor, ela mostra o valor do amor de Deus, o valor do seu pecado e o valor que você recebeu sobre você, pois a sua vida custou a vida do Filho de Deus. E isso nos aponta para a segunda característica desse amor, o amor que resgata irresistivelmente. No versículo 5 nós lemos, e quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. Repare que o versículo 5 não diz se a encontra. Ele diz quando a encontra. O pastor a encontra. Ele a buscará implacavelmente até encontrar. Mas antes de nós olharmos para o que o pastor faz quando a encontra, pense comigo o seguinte, uma pergunta curiosa que essa parábola não explora em detalhes, mas nós devemos nos perguntar, por que essa ovelha se perdeu? Veja, a ovelha estava no rebanho, ela estava pastoreada pelo pastor, ela tinha a provisão, ela tinha a proteção, ela tinha o que ela precisava. Por que é que uma ovelha assim se perde? Como que ela veio parar aqui nesse lugar que o pastor a está buscando? E meus irmãos, ao pensar sobre isso, eu percebi que muitas vezes o que faz com que uma ovelha se descolhe do rebanho é a ilusão ou a distração. Talvez ela tenha olhado, pensado, aquela grama ali está mais verde, vou para lá. Talvez ela ficou distraída com alguma coisa.
e de repente se descolou daquele rebanho, perdeu o pastor de vista. Talvez algo tenha gerado medo nela, e a partir daquele medo ela também perdeu o seu caminho. Mas o fato é que quando nós observamos a maneira como o mundo e o diabo agem contra nós, para nos descolar do rebanho de Deus e nos fazer perder o pastor de vista e deixar de ouvir a sua voz, nós percebemos que o mundo e o diabo gostam de usar as nossas emoções e sentimentos mais primitivos. E às vezes, através das circunstâncias da vida, nós perdemos o caminho do rebanho. Veja que isso é quando a situação está boa e quando a situação está ruim. Às vezes pode ser o emprego que você perdeu. E ao perder o emprego, de repente você disse, mas isso não era do pastor cuidar? Eu não tinha que estar protegido disso? Nada disso é verdade, você quer saber? Eu vou ir procurar um emprego com as minhas próprias mãos, eu vou cuidar da minha vida, eu vou fazer outra coisa. Talvez um relacionamento que foi quebrado e perdido. E por causa de uma ferida relacional, você fala, eu não quero mais saber desse rebanho. Eu vou caçar meu rumo. Iludido, distraído. Talvez um diagnóstico. Saúde. Você recebeu um diagnóstico de uma doença incurável e de repente você falou, eu não quero mais saber desse cuidado desse pastor. Iludido e distraído, você perdeu o rebanho e o pastor de vista. Mas às vezes a situação é boa. Às vezes o problema não é o emprego que você perdeu. Às vezes o problema é o emprego que você ganhou. E você está aí, negligenciando a sua vida no rebanho. Porque você tem que trabalhar. São muitas tarefas nesse novo emprego. Cuidar da minha carreira é muito importante. Depois eu cuido dessas coisas. E nessa distração, você foi embora. O pastor passou. Você ficou descolado do rebanho. Sem ouvir a voz do pastor. Você não consegue encontrar mais o caminho de volta. Às vezes, não é o emprego que você ganhou. É o relacionamento que você começou. Porque agora você encontrou a mulher da sua vida, o homem da sua vida, o que mais você precisa? Agora você encontrou o sentido que você procurava. E depois você se preocupa com esse negócio de igreja. Se não estiver legal também, você não vai. Fica em casa. Começa assim. E aí você se descola do rebanho. Perde a voz do pastor. Nós achamos que nós sabemos o nosso caminho, mas de repente nós estamos sozinhos, no meio do nada, com fome, com sede, sujos. Você já perdeu sua mãe no shopping? É isso. Eu me lembro de uma vez que eu estava andando no Minas Shopping, criança. De repente, eu, na maior expectativa, pedi, compre isso para mim. Quando eu olhei, estava de mão dada com uma mulher estranha. Não era minha mãe. Né? Congelei naquele momento. E é assim a vida. Você se distrai, ó, olhando as vitrines. Olha as vitrines. De repente, você está num lugar que você nem sabe como você foi parar ali. Você se lembra que no começo dessa passagem, os publicanos e pecadores se aproximaram de Cristo para o ouvir? Existe algo naquele homem que os atrai. Existe algo na sua voz. Existe algo no que ele diz. Veja que uma das principais formas do pastor cuidar das suas ovelhas é a sua voz. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Quando o pastor fala, as suas ovelhas se aproximam. Mas às vezes elas se distraem. E o pastor tende a as buscar implacavelmente. Até as encontrar. E quando ele a encontrar, o que vai acontecer? A ovelha vai dizer, ah não, eu estou gostando daqui, pode deixar. A ovelha vai fugir. Não. Ele a resgata irresistivelmente. Ele a põe sobre os seus ombros. Nós não podemos deixar de considerar que esse pastor
Possivelmente caminhou uma longa distância, procurou em vários lugares, e depois de um dia de trabalho, depois de estar cansado, eu sei o que você faria. Você xingaria a ovelha. Não xingaria? Está cansado, a ovelha se perdeu. Você chegaria ali e xingaria a ovelha. Se você não fosse fazer isso, eu faria. Mas o que esse pastor faz? Ele não sai xingando a ovelha. Ele a levanta e a coloca sobre os seus ombros. Essa ovelha caminhou para longe sobre as próprias patas, mas ela vai voltar para casa sobre os passos do pastor, sobre os ombros do pastor. Ele vai até ela, ele a coloca sobre os seus ombros, ele a leva de volta para o rebanho. Não importa se ela se afastou com as suas próprias patas. Ao carregar aquele fardo de no mínimo 50 quilos, o pastor ainda o faz cheio de alegria. Ao falar sobre as suas ovelhas, Jesus, o bom pastor, disse: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu irmão, o caminho que o bom pastor percorreu até as ovelhas perdidas custou caro. Custou humilhação, custou sofrimento, custou abandono, custou a sua vida. E o profeta Isaías escreve: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Essa é uma cena do pastor buscando as suas ovelhas, as colocando sobre os seus ombros. A sua busca é implacável, o seu resgate é irresistível, e ninguém pode tirar as suas ovelhas das suas mãos. E deixa eu te dizer, que é difícil que nessa manhã aqui, eu olhe para todos vocês e não tenha uma ovelha desgarrada, separada do rebanho, distraída da voz do pastor. Mas a voz do pastor está chamando. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Chega de viver uma vida de ilusões e distrações, procurando pastagens longe de casa. Nesta manhã o pastor está aqui para te carregar de volta. E quando ele traz a sua ovelha para casa, nós encontramos o terceiro e último aspecto desse amor. O amor que celebra incansavelmente. Deixa eu te dizer, eu não faço muito isso. São 12:03. Mas eu não vou correr igual um maluco aqui para acabar o sermão, para você ir alimentar o seu estômago e perder aquilo que o pastor trouxe como alimento e colocou diante de você nessa manhã. Eu não vou abusar do seu tempo, mas eu quero que você silencie aquilo que te distrai. Esquece a hora. Esquece o relógio. Eu não vou abusar do seu tempo, mas não perca o alimento que o pastor traz diante das suas ovelhas. O amor que celebra incansavelmente. Versículos 6 e 7 dizem: e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A cena final dessa parábola é um golpe final sobre os ouvintes de Jesus. Ele descreve o pastor chegando com a sua ovelha perdida e uma celebração tomando conta da sua vila. Aquela cena era o esperado.
diante dos acontecimentos dessa parábola. Todos se alegram ao verem o pastor chegando com a sua ovelha. Primeiro, porque existe uma tensão que foi criada. O pastor saiu sozinho para buscar a sua ovelha. Você não sabe onde ele vai, você não sabe por onde ele vai passar, você não sabe o que ele vai enfrentar pelo caminho, você não sabe se o pastor vai voltar. E se ele achar a ovelha, você não sabe se ela está em condições de ser resgatada, você não sabe se ela está viva. Mas de repente, eles se alegram. Por quê? Porque lá vem o pastor com a sua ovelha sobre os seus ombros. E há alegria naquela vila. Há júbilo ali. Há glórias ali. A chegada do pastor é marcada pelo alívio e celebração de missão cumprida. Celebração que supera o cansaço do pastor, depois do seu árduo dia de trabalho, depois da sua árdua procura, depois do árduo caminhar com a ovelha sobre os seus ombros. O que ele faz? Ele vai descansar? Ele chega em casa, ele larga a ovelha e ele vai tomar um banho? Não, ele celebra. Incansavelmente celebra. Isso significa que é melhor que a ovelha, isso significa que é bom que a ovelha então tenha sido perdida? Ai, que alegria, a ovelha foi perdida? Claro que não, claro que não. Quando eu tinha 13 anos, e meu irmão um pouco mais novo que eu, os nossos pais nos deixaram dormindo na casa dos nossos avós paternos. Nós adorávamos dormir lá. Era muito bom. Mas essa vez em especial, eu me acordei no meio da noite, desesperado. Por quê? Porque eu vi chegando na casa dos meus avós um tio. O meu tio materno. O meu tio materno não ia na casa dos meus avós paternos. Se ele estava ali, algo deveria ter acontecido. Os meus pais tinham ido viajar. Meu pai ia pregar em uma igreja no interior de Minas. E o meu tio chegou ali naquela noite com a notícia de que ele havia sido informado que os meus pais tinham capotado o carro, caído num desfiladeiro e ido parar dentro do rio. E ele não sabia o que mais tinha acontecido. Diante daquela notícia, eu fiquei desesperado. Eu fiquei apreensivo. Qual você acha que é a grande pergunta diante de uma situação assim? Eles estão bem? Ou será que eu os perdi? E graças a Deus, o Senhor os preservou sem nenhum arranhão. Eles voltaram para casa em segurança. Mas deixa eu te dizer, eles viajaram muitas outras vezes sem mim e sem o meu irmão, na qual eles não passaram nenhum perigo. Qual você acha que foi a chegada mais celebrada? Qual você acha que foi a chegada mais alegre? Qual você acha que foi a chegada que mais exultou o nosso coração? Eu não preciso nem responder essa pergunta. Mas ainda assim, por causa da alegria dessa chegada, você acha que quando eles fossem viajar de novo, eu gostaria que eles capotassem o carro de novo? Ou que eles nunca, jamais passassem nem perto de assumirem um risco como esse? É claro que mais importante para mim era a sua segurança. E da mesma maneira é melhor que a ovelha nunca se perca. Mas o resgate da ovelha é marcado por uma grande alegria. Por um grande júbilo. Por que é que Jesus diz então: digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento? Jesus está ironizando os escribas e os fariseus. Ele está dizendo que quando uma ovelha é encontrada pelo seu pastor, os seus vizinhos e os seus amigos se alegram com ele. Quando o pecador se arrepende, os céus se alegram com o resgate dos pecadores. Mas os fariseus e os escribas não parecem ser vizinhos nem amigos. Eles não estão alegres e eles também não trazem alegria para ninguém.
com a sua justiça própria. Tudo que eles fazem é murmurar. Quando Jesus fala sobre os 99 justos que não necessitam de arrependimento, ele está ironizando os fariseus, que se viam como justos e que eram reconhecidos socialmente como justos, mas não traziam alegria ao pastor e não traziam alegria aos céus. Mas quando um pecador se arrepende, os céus se alegram. Há alegria nos céus. E eu quero, diante disso, convidar você a ficar de pé por um instante. Fique de pé no seu lugar. E eu quero que você, de pé, traga à consciência todas as verdades que nós falamos aqui nessa manhã. E eu vou ler uma passagem das Escrituras que está em Ezequiel 34, 11 a 16. Só que eu quero que você preste atenção a cada uma dessas palavras que o profeta escreveu, à luz de tudo isso que nós falamos nessa manhã. E para isso, eu vou pedir que você feche os seus olhos e escute as palavras que estão registradas pelo profeta. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e densas trevas. Vou tirá-las do meio dos povos e as congregarei dos diversos países e as trarei de volta à sua terra. Vou apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes de água e em todos os lugares habitados da terra. Deixarei que pastem em bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ali elas se deitarão em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei as doentes. Mas destruirei as gordas e fortes. Eu as apacentarei com justiça. Meu irmão, ainda de olhos fechados, eu quero te dizer, em espírito de oração, que o bom pastor Jesus Cristo está aqui hoje para buscar as suas ovelhas. E talvez você hoje tenha percebido que você não ouve mais a voz do pastor, ou quem sabe, nunca ouviu. Mas nessa manhã, essa voz começou a ecoar novamente no seu coração. Talvez você tenha sido ferido pela igreja, e você andou distraído por esse tempo, e se afastou do rebanho. Mas hoje você ouve a voz do pastor. Chega de andar desgarrado. Chega de andar por pastagens de pecado que dominam o seu corpo, a sua mente e a sua vida. E eu quero dizer a você que da mesma forma como o pastor encontra a sua ovelha, a coloca sobre os seus ombros e a leva de volta para casa, ele continua a buscar as suas ovelhas e ele não está de folga nessa manhã. Ele não parou nessa manhã. Ele continua a buscar as suas ovelhas nessa manhã. E se você entende que hoje você precisa que o bom pastor te coloque sobre os ombros dele, eu quero te desafiar a fazer um gesto tão simples. Estenda a sua mão no seu lugar. Como quem diz, eu preciso que o bom pastor me coloque sobre os seus ombros.
Levante a sua mão alto, meu irmão. Levante a sua mão alto e diga: eu preciso que o bom pastor me coloque de volta sobre os seus ombros e me leve para o seu rebanho e me leve para a sua casa. Chega de andar desgarrado. Não tenha medo quando você ouvir a voz do bom pastor, porque ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Pode abaixar a sua mão. E nós vamos orar por todos nós, mas especialmente por você, que está dizendo: olha, eu andei longe do rebanho. Eu andei longe do pastor. Mas hoje, a boa voz eu reconheci. Hoje, a boa voz me chamou. E eu a quero seguir. Senhor, nós queremos, Pai, como teu rebanho, nos apresentar diante de ti e dizer ao Senhor: precisamos do Senhor. Precisamos do teu amor. Precisamos que o Senhor nos coloque sobre os seus ombros e nos leve de volta para as boas pastagens. Pai, eu quero orar por aqueles que precisam render a vida ao Senhor e se entregar ao teu pastoreio nessa manhã. Eu quero pedir ao Senhor que essa voz que eles ouviram fique mais forte, e mais forte, e mais forte, e mais forte, e que eles sejam resgatados pelo teu amor, Pai. Eu quero clamar ao Senhor, Jesus, que o Senhor nos ajude nessa igreja, como co-pastores do seu rebanho, a cuidar das tuas ovelhas. Eu quero clamar ao Senhor, Deus, por aqueles que têm andado no rebanho, mas os olhos estão já se distraindo. Estão prestando atenção em coisas que os atraem para longe. Estão iludidos com coisas que os atraem para longe. E eu quero pedir ao Senhor, Deus, vem com a tua proteção. E agarra as tuas ovelhas para que elas não saiam de perto. Hoje a tua voz, Deus, é uma voz que corrige essas ovelhas. Que diz: ei, pare de olhar para lá. Eu estou aqui. Que nós possamos ouvir a tua voz, Pai. E ser conduzidos pelo Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ainda de pé, antes de eu dar a bênção, eu quero dizer uma coisa. Se você, nessa manhã, fez esse gesto pela primeira vez, como quem diz: eu quero andar com Cristo Jesus. Eu quero seguir o bom pastor. Eu quero viver a minha vida no rebanho de Deus. Essa igreja está aqui para acolhê-lo nessa caminhada e instruí-lo nessa caminhada. Por isso, procure a mim. Procure ao pastor João, pastor Rodrigo, pastor Gleison, porque nós queremos conversar com você, orar por você e orientar a você. Não se distraia pelo caminho. E não se iluda. Se você hoje já fez isso em algum momento na sua vida, mas hoje você está dizendo: eu reconheço que eu estava longe, mas eu quero voltar para perto. Nos procure da mesma maneira. Nós queremos orar por você e nós queremos ajudar você. Que o amor de Deus, o Pai, o bom pastor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida hoje e sempre. Amém. Podem se assentar.